custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada houve início aqui da Conferência Internacional do Trabalho, que foi aberta na quinta-feira, sendo realizada pela primeira vez de forma virtual. E alguns dados informados pela OIT já chamam a atenção, Fausto, para como está hoje a situação do mundo do trabalho no mundo. O informe do início do ano aponta uma diminuição sem precedentes na ocupação ao longo de 2020 e a OIT calcula ainda que a renda do trabalho se reduziu globalmente em 3 bilhões e 700 milhões de dólares, que é um valor equivalente, segundo a entidade, a 4,4% do PIB mundial. É um cenário que a gente pode chamar de devastação e que atinge países, alguns países em especial, e infelizmente o Brasil está entre eles, Fausto. Sim, Glauco. Os debates que começaram aí na OIT, enfim, da conferência, tem a ver, vai tentar lidar, né, com a questão do resultado, aí, o impacto da pandemia no mundo do trabalho. E a pandemia no mundo do trabalho ele caminhou em duas direções. Primeiro, você tem de um lado um aumento aí da taxa de desemprego, uma redução da renda média do trabalho em geral, e você tem um aumento da informalidade. Ou seja, quando você junta essas duas situações, você tem um cenário muito complicado para os próximos anos, uma vez que a informalidade, que foi fortemente atingida na pandemia, que impulsionou inclusive as taxas de desemprego, de certo modo ela vai se transformando em algo mais permanente, é algo que coloca em questão aí a possibilidade de você reduzir as desigualdades, minimamente construir algum tipo de seguridade social. Olhando para o nosso lado aqui do ponto de vista do Brasil, é isso que a gente tem assistido. Você tem uma taxa de desemprego aí acima dos 14%, sempre em ascendência, uma quantidade bastante grande de pessoas que deixaram o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo, quer dizer, com o drama ali que viveu o setor de serviço e vive o setor de serviços, em especial o próprio setor informal, a gente tem um aumento aí da pobreza, né? Um aumento da pobreza que está passando aí a casa dos 15 milhões de pessoas, de problemas extremos, já temos mais de 30 milhões na linha da pobreza, quer dizer, quando a gente olha para esse cenário, ele é um cenário bastante complicado que coloca bastantes desafios para nós. De um lado, você tem ali informalidade crescendo, taxa de desemprego crescendo, renda média diminuindo, a capacidade daqueles que consomem diminui, isso interfere no setor de serviços e amplia essas questões que estão colocadas para nós. Do ponto de vista bem objetivo, é um cenário bastante complicado para a gente tentar sair ao longo dessa próxima década. O Brasil ainda tem esse dilema de ter um governo, primeiro, negacionista do ponto de vista da pandemia, que a gente não equaciona a questão da pandemia. De outro, uma proposta claramente neoliberal, que opera muito a partir do mercado, que acredita que só o mercado vai resolver todos os problemas e que vai desconstruindo os direitos sociais e desconstruindo direitos trabalhistas, o que, de certo modo, agrava todo esse cenário e amplia, de um lado, a desigualdade e a extrema pobreza e a pobreza de outro. E o Brasil foi atingido por uma crise econômica que também se traduz numa crise de emprego, crise no mundo do trabalho, justamente no momento em que o trabalhador está mais desprotegido, Fausto, porque nós tivemos um desmonte praticamente de parte da legislação trabalhista nos últimos anos, né? Quando, por exemplo, o Brasil teve a crise, né, foi atingido pela crise global, claro que teve proporções menores do que a atual 2008 e 2009, era um país mais preparado para enfrentar ali essa situação, mas hoje a realidade infelizmente é bem diferente, Fausto. E não só ele era mais preparado, como tinha um governo que tinha uma intenção de minimamente de trabalhar a proteção ao emprego e de trabalhar aí a manutenção do próprio trabalho, da renda do trabalho. O que a gente tem hoje, na verdade, é uma somatória de duas grandes crises. A gente tem uma crise que advém da própria pandemia, de um lado, e de outro você tem ali uma crise do ponto de vista da seguridade do trabalho, vinculado à proposta que está sendo implementada desde 2017. Então, você vai reduzindo direitos trabalhistas, na ideia de que isso vai
modificar ou vai aumentar o emprego, vai aumentar a formalização, o que na prática não se confirmou. O que a gente teve foi um aumento do desemprego, um aumento da informalidade. E aí, quando você juntou esses dois fenômenos, né, um fenômeno natural, um fenômeno global e outro, escolhas políticas que o Brasil fez, de certo modo levou a gente ao que a gente está hoje. Um cenário de uma economia bastante frágil, que de certo modo reduziu o seu consumo, reduziu a sua base de consumo. Essa redução da base de consumo atingida pela pandemia no meio aí do setor de serviços principalmente, jogou rapidamente as pessoas numa condição de pobreza extrema e coloca desafios para frente bastante difíceis. A questão, por exemplo, do ingresso tardio, né, dos jovens no mercado de trabalho, as altas taxas de desemprego desse jovem, a dificuldade dele entrar dentro de um mercado mais estruturado, vai comprometendo, inclusive, as possibilidades que a gente tinha de um futuro, né, com mais produtividade, com mais capacidade ali de produção e com mais capacidade de colocar o Brasil num outro patamar de desenvolvimento. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo que a década que passa, né, essa última década, que inclui aí agora com o cenário da pandemia, ela coloca o Brasil numa posição bastante complexa do ponto de vista do que será o seu futuro. Uma vez que nós não enfrentamos as nossas desigualdades, ao contrário, desde 2016 o que a gente vê agora é um processo de ampliação dessas desigualdades e que de alguma forma essa década que entra e começa aí em 2021, ela mostra para a gente um cenário em que o Brasil sai, de partida, ele está num patamar bem inferior do que a gente viu no começo do milênio, ali em 2002, 2003, e que agora a gente vai ter que enfrentar novamente esse desafio. É um desafio que coloca muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, uma renda cada vez menor, dificuldade de ampliação de mercado de consumo, o que vai impactando todos os setores. E essa questão dos jovens é bastante preocupante, Fausto, porque segundo o IBGE, cerca de 1/3 deles, né, que tem idade entre 18 e 24 anos, estão desempregados. Então, às vezes, né, a gente fica pensando como é que essas pessoas vão encarar o mercado de trabalho e que tipo de entendimento elas vão ter em relação à questão do emprego e à questão do trabalho. Será que esse tipo de trabalho precarizado que o Brasil cria hoje vai ser algo normalizado, né, para essa nova geração? Que tipo de impacto isso pode ter para o futuro do mercado de trabalho brasileiro, Fausto? Bem, então, Glauco, aí são os dois grandes dilemas quando a gente pensa o futuro do mercado de trabalho brasileiro e o futuro do nosso desenvolvimento. Quando você não tem uma quantidade grande de jovens que sequer acessam, né, o emprego, que sequer conseguem ocupação, você tem um desperdício aí de mão de obra, um desperdício de talentos, um desperdício de potencial, que cobra muito caro porque além dele estar desempregado, o tempo médio que ele fica desempregado é muito longo, mais de 2 anos, e a sua inserção é normalmente uma inserção precária, e essa inserção precária, ela marca todas as trajetórias ocupacionais, ou seja, esse jovem, depois que ele entra no mercado da informalidade, dificilmente ele sai desse mercado, sem uma política ativa, sem alguma coisa que o impulsione para um outro caminho. Isso, de certo modo, reduz a renda das suas próprias famílias, né? Ou seja, da família que ele vai constituir ali na frente, e vai jogando uma outra geração com todas as dificuldades que a gente já assistiu e já é quase que endógeno, que faz parte da nossa história aqui no Brasil. A gente, na verdade, esse momento deveria ser o momento oposto. Você tinha uma aposta que a formação do jovem, o aumento da escolaridade, a sua capacidade de preparação para o trabalho tinha sido alterada, e aí principalmente com a ampliação das vagas do ensino médio, do ensino superior, de certo modo, a ampliação das vagas de ensino técnico, a quase universalização do ensino médio, eram movimentos que a gente tinha aí no começo do milênio, e que agora tudo, de certo modo, ruiu quando esse jovem foi para dentro do mercado de trabalho. E ao entrar no mercado de trabalho, ele encontra todas essas dificuldades e ele vai perdendo esses espaços, vai perdendo essas possibilidades de um desemprego longo e no mercado muito informal, no mercado muito desestruturado, com baixa produtividade, que o coloca para dentro da realidade econômica de maneira muito, muito, muito insatisfatória para ele e para a sociedade em geral. E impulsiona a gente, joga a gente para frente, bastante difícil.
de certo, e aí aí a reprodução é a mesma, né? Porque a família com mais dificuldade lá na frente, com uma renda menor, vai ter mais dificuldade de qualificar os seus filhos, a sua geração, de recolocar o seu filho num momento diferente aí no mercado de trabalho. Ou seja, nós precisamos pensar daqui para frente num movimento intencional de alteração e inserção desse jovem nas cadeias produtivas, no mercado de trabalho, aumentar a sua qualificação para que talvez, a depender da política que se implemente a partir de 2023, a gente possa aí ter algo diferente que tente minimamente mitigar essas perdas que iniciaram em 2016. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa essencial para um país que pretende minimamente enfrentar o desenvolvimento. Ou então nós vamos demarcar aí o nosso espaço no mundo e vamos consolidar essa posição aí de economia dependente, de economia subdesenvolvida e de uma alta taxa de desigualdade. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Bom início de semana e até a próxima. Boa semana a todos, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.